favor, abram a Bíblia de vocês comigo em Ezequiel 47, deixe-na aberta, já nós vamos ler esse texto. Eu quero ministrar a primeira mensagem do ano e também a primeira mensagem desta campanha. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa manhã, quando eu estava aqui no meu cantinho orando, nesse lugar, eu disse: Senhor, eu quero pregar a Tua palavra outra vez esse ano, com graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. E eu oro de novo aqui no altar, para que a Sua mão esteja sobre mim. Queridos, antes de ler o texto de Ezequiel 47, vou pedir que você mantenha aberto. Eu preciso introduzir, para criar um pano de fundo, para você entender a razão dessa mensagem. O tema dessa mensagem é: viva intensamente. E eu quero começar fazendo algumas perguntas a você. Primeiro, essa pergunta me fizeram esses últimos dias, e ela é: o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Quais são as coisas que você faria? Quais são as coisas que passariam? Me perguntaram, eu disse: rapaz, não deu tempo nem para pensar. Mas aí a gente começa a pensar: e se ganhasse? Eu ia comprar meu carro. Eu ia reformar minha casa. Eu ia viajar. Mas não ganhamos. Aí a gente fica pensando: pastor, que coisa, né? Então deixa eu te fazer outra pergunta. Imagine se você recebesse um diagnóstico médico e o médico dissesse: você tem um tipo de doença rara e você só tem 3 meses de vida. O que você faria? O que você faria nos últimos 3 meses da sua vida? Essa pergunta talvez seja a mesma, mas que ela tem uma profundidade mais intensa, porque talvez você pare para pensar: o que eu faria? Se você for uma pessoa inteligente, você responderia dizendo: eu iria viajar, conhecer lugares que eu sempre quis conhecer. Eu ia pedir perdão para quem eu devia pedir e parar de ficar guardando mágoa no coração. Eu ia me santificar mais, ficar mais crente. Pois bem, se você faria isso ao ganhar uma Mega Sena ou receber um diagnóstico médico, então eu te faço a terceira e última pergunta: por que você não faz isso agora? Por que você não faz isso antes de receber esse tipo de diagnóstico? Por que você não faz essas coisas mesmo não tendo ganhado na Mega Sena? Pastor, é porque precisa de dinheiro. Para poder trocar o carro, para poder reformar a casa, para poder fazer essas coisas, precisa de dinheiro. É interessante que nós encontramos dinheiro para reformar a casa depois de uma enchente e dizemos que não temos dinheiro para reformar, até que uma catástrofe acontece. Nós não temos dinheiro para ajeitar alguma coisa, até que de repente uma catástrofe acontece e a gente descobre que dava para fazer. O problema é que nós sempre ficamos protelando. Nós não viajamos, nós não perdoamos, nós não fazemos coisas que deviam fazer, porque a gente sempre encontra razões para pensar: depois. E se você faria estas coisas sabendo que te restava poucos dias de vida, por que não fazer essas coisas agora? Por que não você mudar as suas atitudes? Eu tenho percebido, nesses anos que sou pastor, que algumas pessoas estão casadas há anos e de repente, por alguma razão, se divorciaram. E terminou de divorciar-se, vão para uma academia, vão se cuidar. Ela quer ficar bela, quer ficar bonita, ele quer ficar garotão, sarado. E por que não se cuidou antes do divórcio? Por que espera divorciar-se para isso? Não, porque eu preciso conquistar alguém. Você tinha alguém do seu lado que conquistou, mas esperou uma situação ruim acontecer. Por que nós só fazemos alguma coisa quando o tempo dá um choque de realidade em nós? Por exemplo, por que você só ora quando o tempo da catástrofe, da dor, da adversidade e solidão bate a sua casa? Por que você só vem para a igreja quando as coisas acostam com você? Sabe por que nós somos assim? Porque nós não aprendemos a viver intensamente. Nós não descobrimos o que significa viver uma vida intensa. Em Ezequiel, no capítulo 47, é o texto base desta mensagem, o profeta tem uma visão, e nesta visão ele percebe um altar. Debaixo do altar, água que sai do limiar. E vem comigo no versículo de número 2, quando ele diz assim: e ele, o Senhor, me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Depois mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e elas davam nos joelhos. Depois mediu mais 1000
me fez passar pelas águas e elas estavam dando nos ombros. Mediu mais 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam se passar a nado, rio a qual ninguém podia ir caminhando. A visão de Ezequiel 47 fala de profundidade. Eles de repente se vê numa visão em que o trono, no altar, sai águas, e um anjo aparece dizendo: venha, caminhe. E ele chama para caminhar 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, e ele caminha e percebe que quanto mais ele caminha, mais profundo as águas ficavam, tornozelos, joelho, lombos, ao ponto de já estar cobrindo, não dá para caminhar. O convite disso me faz pensar duas coisas. A revelação desse texto me faz pensar duas coisas. Primeiro, do trono sempre tem água jorrando para coisas maiores. Ou seja, no que diz respeito a Deus, nunca será águas paradas, nunca será coisas medidas. A bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. O que Deus tem para nós não é o espírito por medida, é sempre algo abundante. Na terra, o anjo está convidando para caminhar, enquanto mais ele caminha, mais coisas descobre que tem para caminhar. Então céus e terra nos convidam a viver coisas maiores, ir mais além, ir mais adiante. Mas a segunda coisa, e é sobre ela que eu estou pregando hoje, é que para ele atravessar das águas do tornozelo para o joelho, para os lombos e sucessivamente, ele precisou fazer duas coisas. Primeiro, ele precisou ouvir a voz. A voz dizia: vem, caminhe, ande um pouco mais, saia do seu lugar, saia do lugar em que você se encontra, venha. E isso é um princípio para quem quer viver uma vida intensa. Se Deus tem algo mais para mim, eu não vou viver esse algo mais se primeiro eu não parar para ouvir a sua voz, eu não parar para escutar o que Ele diz. Suas palavras são bússolas. Está escrito em Salmo 105 que lâmpada e luz é a palavra para os meus caminhos e para os meus pés. Está escrito em Salmo 29, no versículo 9, que a palavra de Deus desnuda a penha. Sabe o que é desnudar a penha? É no meio do mato, abre caminho. A palavra de Deus faz parir as corças. E se tem uma coisa que é fenomenal, é quando uma corça, esse tipo de animal daquela região, está parindo, porque todas as vezes que ela começa a trazer à existência o seu filhote, a dor é intensa, e ela agora, querendo suprimir a dor, sufoca e impede, não colocando mais forças, e muitos dos filhos de corça morrem na hora do parto, porque sua cabeça fica atravessada, e a sua mãe não põe mais força, mas suga, e acaba matando o seu filho. E de repente a palavra de Deus faz a corça parir. De uma forma muito clara, a palavra de Deus faz sonhos que pareciam que iam morrer acontecer. Se a palavra de Deus faz tudo isso, então eu preciso entender o que está escrito no capítulo 62 de Salmos, no versículo 11, quando o salmista diz: uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu ouvi. Como Deus diz uma coisa e Ele escuta 2? Porque Ele ouviu e meditou. Às vezes você está na igreja ouvindo o pastor pregar, você vai para um culto e alguém vem aqui e prega, mas isso não entra no seu coração, porque os seus ouvidos podem estar aqui, mas o seu coração não. E ninguém vive coisas intensas sendo guiado por ideologias, sendo guiado por vozes humanas, sendo guiada por princípios quaisquer. A única coisa que pode levar você além é a palavra, é as Sagradas Escrituras. Então, se você quer viver algo maior, pare de ouvir vozes e ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor é como um trovão que ecoa nos céus, é como o som de muitas águas que rugem no mar. A voz do Senhor é forte, mas ao mesmo tempo mansa. Então, se você quer viver intensamente, está na hora de você parar de ouvir vozes. O que diz o horóscopo? O que diz os vizinhos? O que diz o diagnóstico? O que diz a pessoa? O que aquele irmão disse? E comece a ouvir a palavra. Comece a dar ouvido às Sagradas Escrituras. E uma vez que você ouvir essas Sagradas Escrituras, seguir por ela. Veja que quando o anjo diz: vem,
Vem, caminhe mais 1000. Agora que ele ouviu, ele caminha sobre a direção, ele anda sobre a perspectiva do que ele ouviu. Ora, pois, é exatamente aqui que está uma chave básica para que a minha vida viva intensa. Eu não vou viver as coisas intensas de Deus se eu venho para um culto, ouço a palavra e não caminho sobre esta palavra. Lembra de Pedro? Depois de pescar a noite toda e nada apanhar, o Senhor diz: volte ao mar, lance a rede. E ele diz: pesquei a noite toda e não peguei nada, mas sobre a tua palavra. Ele está dizendo: eu me movo, eu caminho pelaquilo que você diz, eu me movo pelas suas direções. Pare de se mover por direções mundanas e depois dizer: Deus, por que eu estou vivendo isso? Porque você não ouviu a voz de Deus, porque você ouviu outras vozes. Mas pastor, eu estou ouvindo a voz de Deus, Deus disse para mim isso. E por que eu não estou vivendo? Porque entre ouvir e caminhar sobre ela existe uma distância muito grande. Direcione os seus passos, caminhe sobre a perspectiva, sobre a égide da orientação divina. Deus chama Abraão: eu quero seu filho. E você me ama? Suba para o altar, leve para o Monte Moriá, sacrifique-o ali e mostre que você me ama. E a Bíblia diz que Abraão caminhou sobre essa direção. Ele sobe o monte, ele leva o filho, deixa os criados lá embaixo, pega o menino e vai lá para o monte. E lá no monte ele vai sacrificar. E Atos descreve dizendo que ele cria que aquele que havia prometido era poderoso para até das cinzas fazer seu filho reviver. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu não me guio pelo que eu vejo, eu me guio pelo aquilo que o Senhor falou para mim. E eu caminho sobre essa direção, eu ando sobre essa direção. Se você está num culto, está ouvindo a palavra e Deus está direcionando você, você entende, Deus está corrigindo, dizendo que é isso que Ele quer de você, é isso que Ele espera. Agora tome uma atitude, mova-se sobre isto. Não espere os dias mal chegar para você pensar: por que eu não fiz? Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 28, conta, no versículo 25 em diante, conta a história de uma mulher que sofria 12 anos. E depois de sofrer 12 anos, tentando de tudo e não encontrando solução, ela ouve um barulho, pergunta do que se trata. É Jesus que vai passando a rua à frente de sua casa. E ela disse: eu vou lá. Porque ela ouviu falar que Jesus curou Bartimeu, que Jesus restaurou a vida, a saúde de muitos doentes. Então ela disse: eu vou lá. E me chama a atenção o versículo 28, quando diz assim: e ela dizia: se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Seja inteligente na leitura do texto. Ela não disse, ela dizia. Você sabe o que isso diz para mim? É que ela caminhava e falava. Ela caminhava e falava: se eu tocar, vou ficar curada. Se eu tocar, vou ficar curada. Ela está caminhando sobre aquilo que ela crê. Ela não disse: se eu tocar e ficar quieto lá no cantinho dela, se eu for lá, mas se eu for. Tem muita gente que não vai viver vida intensa porque está no CIR. Se você ouviu, mova-se pelo que você ouve. Se você crê, mova-se pela fé que você tem. Para viver uma vida intensa é muito mais do que você está fazendo até agora. Então, eu caminho para te chamar a atenção dizendo: para viver coisas intensas é preciso ouvir e caminhar sobre aquilo que você acabou de ouvir. Jesus foi o homem que mais viveu intensamente. Em Filipenses 2, versículo 4, diz que ele se esvaziou totalmente. Em Lucas 21, 52, diz que ele foi intenso em buscar conhecimento. Ele crescia no conhecimento diante dos homens. Seu conhecimento era tão fenomenal que ele está perguntando às autoridades da lei, e os homens estão dizendo: que menino é esse que com 12 anos sabe tanta coisa? Porque ele foi intenso na aprendizagem. Jesus foi intenso na sua entrega. Em João 19:30 diz que depois do espinho, depois da cruz, depois de tudo que se suportou, ele está no alto da cruz dizendo: está tudo consumado. Você sabe o que ele está dizendo com isso? Tudo que eu tinha para fazer, todas as coisas que eu tinha que suportar, todo o preço que eu tinha que pagar, eu paguei. Ele foi intenso na sua entrega. Ele não se entregou com reservas, ou por metade, ou com medida. Ele se entrega. Em João 13 diz que ele nos amou até o fim. É só lembrar de João 3,16, quando o autor está dizendo que ele amou o mundo de tal.
Ele era intenso no que fazia. E se ele é o mestre do seu coração, então tome-o como inspiração. Seja intenso no que você faz. Seja intenso nas coisas que você precisa fazer. Se ele te chama para orar, seja intenso na sua oração. Se ele te chama para se entregar, seja intenso na sua entrega. Porque para viver uma vida abundante, é preciso ser abundante na sua entrega. Chega de águas de joelhos. Chega de superficialidade. Chega disso. Você sabe qual é o perigo da superficialidade? É que ela cria uma falsa sensação de que as coisas estão bem. Quando Jesus está indo para Jerusalém, era período da Páscoa, e de repente ele passa, e a Bíblia diz que não era tempo de figos, mas ele viu uma figueira, e ele se aproximou da figueira, e vendo que não tinha figos, ele amaldiçoou a figueira. Ora pois, como é que ele procura fruto numa figueira, se não é tempo de figos? E agora ele amaldiçoou essa figueira. E talvez você ache que Jesus está apenas fazendo algo para ensinar os discípulos, mas o texto precisa ser lido à luz do seu contexto, porque na agronomia de Israel, figo não nasce antes as folhas da figueira não nascem antes dos frutos. Primeiro nasce o figo e depois as folhas. E não era tempo de frutos, mas aquela árvore estava cheia de folhas, como alguém que dissesse: aqui tem frutos. E Jesus, vendo aquela árvore que se destacava entre todas que estavam secas, mas ela estava florida, Jesus olhou e viu que não tinha nada. O nome disso é aparência. O nome disso é superficialidade. Se você quer um contexto de igreja, o nome disso é religiosidade, sem profundidade. Tem cara de que ora, mas não ora. Carrega a Bíblia para a igreja, mas não faz da Bíblia o seu norte, a sua bússola. Diz glória e aleluia na igreja, mas diz tantas outras coisas na sua casa. Isso é folhas. E Jesus olhou para ela e a amaldiçoou-a. É preciso que você entenda que para que o seu ano de 2023 seja intenso, abundante e de coisas surpreendentes, você tem que ser assim, surpreendente. Em João 10, é ele que está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com. Ele veio para isso. Então, se ele veio para isso, se os céus colocam diante de mim, descortinam diante dos meus olhos coisas abundantes, por que eu não estou vivendo? Eu concluo essa mensagem trazendo a você a história do que se passa em João no capítulo 5. Nós temos um homem que durante 40 anos está na beira de um tanque chamado Betesda. Esse tanque era cercado de pessoas paralíticas, de pessoas leprosas, de pessoas cegas, de pessoas doentes e enfermas. E eles estavam ali por quê? Porque havia uma cultura, uma crença em Israel, que uma vez por ano as águas se agitavam. Era um anjo que descia nas águas, e quem descesse primeiro ficaria curado de qualquer mal. Então aquele moço se arrastou para aquele tanque, e ano após ano, 40 anos, ele está ali esperando. Só que todas as vezes que a água se agita, que ele mergulha, ele volta do mesmo jeito, porque alguém mergulhou antes. Aí chega Jesus e olha para ele e diz assim: você quer ser curado? Você quer ser livre? Você quer ser curado? Olha o que ele faz. Número 1, ele diz: Senhor, até que eu quero, só que todas as vezes que desce um anjo, eu vou lá, não deu mais. Sabe o que esse homem está dizendo? Ele está esperando há 40 anos que alguma coisa acontecesse, enquanto o que estava para acontecer estava diante dos seus olhos. Primeira coisa errada nesse texto que eu digo para você: pare de esperar o movimento das águas, porque o Criador das águas já está pertinho de você. Pare de esperar o momento e a ocasião, Ele é quem cria as ocasiões. Pare de esperar o tempo bom para reformar a sua casa. Comece a fazer, porque Ele é o que abre portas para reformar a sua casa. Pare de esperar um tempo bom para que as coisas comecem a se encaixar. Deus é Deus dos montes, mas também é dos vales. Ele é Deus das adversidades e das conquistas. Ele é Deus do tempo bom e do tempo difícil. Ah, pastor, vai vir um tempo difícil. E quem foi que disse que o tempo determina o agir de Deus? Pare de esperar o tempo. Se você já ouviu a voz dele, caminhe sobre essa direção, ande sobre ela. Assim que estourou a pandemia e tudo se fechou, todo mundo se desesperou. E agora, e agora, e agora? E como pastor dessa igreja, eu posso falar com muita segurança: foi o ano que essa igreja mais prosperou.
Eu passei o ano todo orando por chave de moto, chave de carro, chave de casa. Oxe, era pandemia? Porque Deus está acima da pandemia. Deus está acima da guerra da Ucrânia com a Rússia. Deus está acima de Bolsonaro ou de Lula. Deus está acima de Jaime ou Ademar. Deus está acima de Adriano ou de padre. Deus está acima de inverno ou verão. Deus está acima de homem ou mulher. Deus está acima de toda e qualquer coisa. Pare de ficar esperando o anjo descer, porque ele já desceu e disse: eu estou aqui, vim para te dar vida e vida com abundância. 2, pare de ficar botando desculpa. Aquele moço está dizendo: toda vez que eu vou, alguém já foi antes, ninguém me ajuda. Parece você e eu falando. Você quer ficar curado? Senhor, eu estou esperando um anjo aqui há 40 anos, mas quando eu vou, já desceu alguém, eu sou aleijado, ninguém me ajuda. Você sabe como é o nome disso? Autocomiseração. E tem irmãos assim: é porque ninguém me ajuda, é porque eu não sei ler, é porque eu sou de uma família pobre, é porque eu moro no bairro tal, é porque eu moro na cidade, porque não tem muito emprego. Isso são desculpas para quem não quer viver uma vida intensa. Desculpas é a justificativa que o derrotado encontrou para justificar a sua falta de coragem para lutar. Desculpas é o que você coloca nos seus lábios para justificar a sua falta de atitude, de coragem. Não tem emprego, faça acontecer. Não dá certo, faça acontecer. Pare de ficar colocando desculpa: lá em casa as coisas não vão para frente por causa da minha mulher, lá em casa não vai para frente por causa do meu marido, lá em casa não vai para frente porque meus pais não me ajudam, lá em casa não vai para frente porque meus filhos são perturbação. Nós temos essa mania desde o Éden. Foi que houve Adão? Eva. Foi que houve Eva? Serpente. O que foi serpente? A bichinha. Quer mais botar a culpa em quem? O que está acontecendo? Pastor não prega direito? Não, mas se o pastor prega bem. Não, é porque ele não me visita. Aí vai alguém te visitar. Não, é porque aí você vai botando desculpa. 5 da manhã campanha, faz frio. Meio-dia oração, faz calor. É de noite o culto, está serenando. Desculpas. Por que você não vai mais para a igreja? É o menino. Por que você não vai para a igreja? Não tem carro. Por que você não vem para a igreja? Desculpas. Para viver intensamente, pare de dar desculpas. Quando Jesus acaba de conversar com ele, e ele faz toda aquela autocomiseração, se fosse eu, talvez, como pastor, eu diria assim: meu irmãozinho, eu vim para te ajudar, não te preocupa não, ninguém cuidou de ti, eu vou cuidar. Mas Jesus não faz isso, porque ele não alimenta a autocomiseração, ele confronta. Quando ele termina de falar, o que Jesus diz assim: levanta-te. Eu imagino o tom que ele deve ter usado. Levante-se, tome seu leito e ande, rapaz. Sabe o que Jesus está dizendo? Pare de dar desculpa, pare de esperar a ocasião, tome uma atitude, se levante, bote a cama no ombro e venha andando. Irmão, parece que quando Jesus falou aquilo, entrou no coração daquele homem, e a fé começou a gerar dentro dele. Sabe o que aconteceu? Ele se levantou. E se ele não tinha força nas pernas, agora tem. Se não tinha força no braço, agora tem. Enrolou a esteirazinha e jogou no ombro. E se todo mundo ficou olhando, ele não queria nem saber. Pararam ele no caminho e disse: ei, quem foi que mandou você carregar essa cama? Sabe, eu não quero saber. O homem que falou comigo mandou me levantar, e eu me levantei, botei a cama aqui e vou para casa agora. Atitudes. Seu ano será diferente se você for diferente. As coisas vão mudar quando você mudar. Seu casamento muda quando você mudar. Sua vida espiritual muda quando você mudar. Então não espere as coisas acontecerem. Por que eu vou amar só depois que a pessoa morreu? Ame enquanto está vivo. Por que eu vou perdoar só depois que eu descobrir o quanto isso me fez mal? Perdoe logo. Por que eu vou esperar para amanhã, se o meu amanhã pode não chegar? Viva intensamente. Eu não vou construir casa para os outros morar. Eu não vou comprar roupa para minha mulher dar para o bazar depois que eu morrer. Eu não vou comprar louças para ficar enfeitando a estante. Eu vou beber nos copos que está lá na estante. Eu vou vestir as roupas que eu comprei. Eu vou morar na casa que eu construí. Eu tenho que viver o meu dia de hoje como se fosse o meu último. Seja intenso no que você faz.
Ele está dizendo: venha, caminhe. E ele caminhava. Caminhe mais um pouquinho, e ele caminhava. Mais um pouquinho, e ele caminhava. Cada passo que dava, uma nova revelação. Cada passo que dava, uma nova descoberta. Até que ele descobrir que não dava mais para caminhar, e ele sai nadando. Eu já disse isso, vou repetir. Eu tenho inveja. Eu não vou falar inveja santa, porque não existe isso. Eu tenho inveja de quem sabe nadar. Eu finjo que nado. Na piscina, eu mergulho, sabe? Lá e o menino assim: pô, pastor, sabe nadar? Na piscina, porque eu sei que se eu afogar, é só descer e pula para cima. Eu finjo que nado. Pastor, por que você não sabe nadar? Porque eu já passei por um afogamento, aquilo me bloqueou. Eu fiquei bloqueado. E quando eu começo aqui, que eu procurei fôlego, em vez de eu me acalmar e ficar boiando na água, eu já começo a me atarentar. E eu fico olhando os meninos. Quando eu era mais novo, nós íamos para uns passeios, os meninos pulavam que saiu lá. E eu só olho. Quando o Kainan nasceu, lá em Teresina, nós morávamos lá, botei logo ele na aula de natação. Você não vai ser igual ao seu pai, você vai nadar. Ei, eu não quero que você faça o que eu fiz, deixar que os bloqueios me parem, para ver os outros indo além, enquanto você fica só tomando banho de cuia. Está na hora de nadar. Está na hora de nadar. Levante-se, tome sua cama e ande.